pensando em você, minha telespectadora, telespectador, que já estão idosos. Não precisa ser muito idoso, não, calma. É um idoso jovem, cheio de vontade de viver, mas que não sabe muito bem sobre infecção urinária nessa fase da vida. E eu resolvi chamar esse assunto porque tenho encontrado muitas pessoas que ficam, assim, assustadas com o diagnóstico depois que tiveram algumas complicações. Às vezes, falta de memória, confusão mental, um cansaço excessivo, uma febre do nada. Então, prestem muita atenção, porque a gente vai aprender com um médico que entende muito sobre esse assunto. Afinal de contas, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a infecção urinária em idosos atinge cerca de 20% das mulheres, 10% dos homens com a idade acima dos 60 anos, tá? O sistema imunológico enfraquece, a bexiga pode não esvaziar completamente, os músculos do assoalho pélvico já estão mais frouxos e aí tem o risco maior de infecção. Então eu recebo aqui o médico urologista, Dr. Alexandre Salum. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por ter trazido aqui um aparelho urinário para a gente entender como é que funciona, porque falei para a produção como é importante, a gente não consegue ver o que tem dentro, mas a gente olhar aqui num protótipo facilita muito a nossa compreensão. Perfeito. Então, obrigada. Vou te convidar para sentar aqui, vou sentar do seu lado. Vamos lá. Infecção urinária é uma coisa que as mulheres, principalmente, que têm bastante, quando elas são muito jovens, elas associam a várias coisas. A estresse, queda imunológica, às vezes acho que o relacionamento com o parceiro foi um pouco além do que deveria, enfim. E aí vem a infecção urinária. Algumas têm de repetição, o que é um desconforto tremendo. E aí depois, me parece que dá um tempo de tanta infecção urinária. E aí vem a fase madura. E pode surpreender os idosos, é verdade? É muito verdade isso, Cláudia. E é um tema muito importante da gente discorrer no ambiente nacional. Você frisou bem esses dois picos de incidência, né? Os momentos mais importantes em que a infecção urinária acontece. Geralmente logo depois do início da fase sexual, então por uma série de situações que a própria relação sexual em si pode aumentar o risco aí de infecção urinária. Mas muito importante essa população idosa, porque a infecção urinária ela pode vir com uma cara um pouquinho diferente, né? A gente está acostumado com aquela tríade clássica, que você tem ardência no canal, você ir várias vezes no banheiro e fazer um pouquinho só de xixi e ter uma dorzinha aqui embaixo. Isso é o clássico da infecção urinária, mas no idoso pode ser diferente. Às vezes a pessoa começa a se manifestar com uma confusão mental, né? Então normalmente ela se relaciona muito bem, de repente ela fica mais parada, não conversa com ninguém. Então aí, ó, você que é cuidador, né, você que tem um parente um pouquinho mais idoso, muito cuidado com esses sinais um pouquinho diferentes que pode ser infecção urinária. E aí a atenção precisa ser redobrada, porque muitas vezes o idoso ele tem esses sinais por outras condições. Às vezes está começando a desenvolver uma demência, às vezes está num processo um pouco depressivo, e aí você fica achando que, tá normal, tá esquecido, tá esquecida, tá mais cansada, não quer mais levantar quase, e aí também isso pode camuflar e você perder a hora de agir, né? Exatamente, né? Então assim, isso é um dado que nós, dentro da Universidade de São Paulo, já publicamos isso. Mais de 7 milhões de pessoas vão ter infecção urinária ao longo do ano. Nessa faixa etária, mais ou menos 37%, somando homens e mulheres, né? E se a gente pensar na faixa etária feminina, como você falou, 20% delas podem ter, então é muito prevalente. Então é um assunto que tem que ser muito bem falado e sempre pensado. Então numa eventual mudança de padrão, que a pessoa ela tá mais tristinha, fica mais acamada, para de fazer as atividades, começa a ter lapsos assim de memória, porque a gente já pensa em demência, em depressão, não. Às vezes pode ser infecção urinária e quando a gente demora no diagnóstico, isso pode de certa forma piorar, chegar a uma pielonefrite e tem gente que morre por conta disso. Né? Então assim, uma sepsemia e aí a situação fica complicada. Então é muito importante a gente falar sobre isso, agir na hora certa e prevenir.
Bom, para tirar alguns grilos da cabeça, porque principalmente mulher é encanada, né? Vamos lá. Mito ou verdade? O sexo que gera a infecção urinária porque é transmissível, porque o parceiro tinha alguma doença, ou é mito? Mito, né? Então, assim, na verdade, a relação sexual, ela pode sim ser algo que aumente o risco de infecção urinária, porque toda aquela região, vagina, uretra e a região perineal, ali próximo do intestino, tudo aquilo fica um mix e isso pode promover o aumento da infecção urinária. Lembrar que nas mulheres, principalmente, você pegar um dado estatístico, olha que dado interessante, 50 vezes mais infecção urinária se comparado com os homens. E por que isso? Porque tem uma parte anatômica importante. A uretra feminina é muito pequenininha. Dá pra ver aí? Né? Aqui é mais o rim, a parte superior. Né? Mas assim, a gente no perfil da infecção urinária do idoso, a gente vai comentar. Aqui, ó. Então, a uretra feminina, que é essa parte que está logo abaixo da bexiga, ela é menorzinha. Então, o fato dos homens ser maior, isso faz como se fosse uma demora para... caminho mais longo. Então é muito mais dificultoso para a bactéria chegar até a bexiga e dar os sintomas. Então, o fato disso, mudanças hormonais, imunidades, faz com que a mulher tenha 50 vezes mais infecção urinária em homem. Não significa que homens não tenham, inclusive idosos também, e com esses sintomas que o doutor trouxe pra gente. Confusão mental, prostração, né? Mito ou verdade? Infecção urinária é causada por falta de higiene? A gente falar uma relação causal, é muito importante isso. Assim, é um fator associado, sim. Então, assim, as pessoas que não têm higiene íntima adequada podem sim aumentar. Tanto mulheres como homens. E principalmente no idoso. O idoso ele pode ter mais hipertensão, diabetes, que a imunidade cai. Então, se você não tem uma higiene íntima adequada, sim, você aumenta sim o risco de infecção urinária. O que é, doutor, uma higiene íntima adequada? Eu pergunto isso porque, como a gente está falando para milhões de pessoas, tem gente que acha que precisa fazer uma lavagem íntima interna, que precisa fazer alguma outra coisa mirabolante. O que seria isso? Por exemplo, nos homens, você no banho, você limpar aquela região da pele do pênis, que é o prepúcio, né, de forma efetiva, e secar bem. Isso é uma coisa importante, né? É lavar e secar. Por quê? Porque às vezes a gente pode ter infecção fúngica. O fungo, ele adora ambiente úmido e quente. Assim como as mulheres têm a candidíase, no homem isso também pode acontecer. Candidíase tem relação com a bactéria que vai gerar infecção urinária? Na verdade, são coisas diferentes. É um outro agente patológico. A bactéria faz uma infecção, que é a maior parte delas é a que a gente chama de Escherichia coli, que são bactérias próximas ali e que convivem no intestino de forma normal. Mas a Cândida, que é a Cândida albicans, também num cenário desse, em que você tem um ambiente muito úmido e quente, ela também pode se manifestar dando uma infecção por fungo. Isso acontece, principalmente em idosos. E aí você falou sobre a higiene íntima dos homens e higiene íntima das mulheres. É a mesma coisa. Agora, um ponto interessante da gente falar também com as mulheres, isso de ficar usando demais esses lencinhos para cá e para cá, mais perfumados, cautela também nisso, né? Porque senão você deixa também o ambiente muito úmido, promove a possibilidade de infecção, promove a infecção de candidíase. Então, assim, uma vez a higiene adequada está absolutamente normal, você não precisa ir toda hora e principalmente deixar muito úmido ali a região genital. Eu estou perguntando isso, mas a gente já entrevistou aqui, você que acompanha o programa todos os dias sabe, alguns ginecologistas, inclusive, falando que a gente deve evitar o protetor diário de calcinha, que vai deixar a região mais abafada, evitar calcinhas sintéticas, né, sempre de preferência as calcinhas de algodão. Na hora de dormir, evitar o uso, inclusive para poder deixar a área mais arejada. São coisas importantes e a gente precisa falar, porque muitas vezes você fica com constrangimento de perguntar até num consultório médico, não tem nem a chance. Então, que fique tudo muito claro, né? E evitar, inclusive, aqueles sabonetes que se podem mudar muito ali o pH. Exato. E detalhes pequenos, que você está falando muito bem em relação a práticas gerais de higiene pessoal e cuidados específicos. E um ponto fundamental que muitas vezes a gente negligencia, hidratação. Olha,
Eu voltei agora recente do Congresso Americano de Cirurgiões. Uma das pautas mais importantes, quando a gente fala de infecção urinária de repetição, ou seja, 2 a 3 infecções ao longo do ano, repetidas vezes, hidratação. Quando você fala de hidratação, você fala da ingesta de água ou hidratação tópica? Hidratação, ingesta de água. Então, assim, mais ou menos uma pessoa normal aí de 70 quilos, 2 litros a 2,5 litros. Esse é um dado clássico que a gente teria. Para muitas vezes isso é difícil. Eu costumo falar, Cláudia, que é assim, você tem que tornar um hábito. Assim, quando você não tornar um hábito, quando você vai no consultório, aí o médico fala, você fala assim, 1 semana você toma água direito, mas depois você esquece. Então, assim, você que está assistindo a gente, a Cláudia está falando tantas coisas muito importantes, eu vou frisar isso. Hidratação é muito importante. Então, todo dia, assim, você tem que andar com uma garrafinha. Se você que trabalha, ou você que tem um escritório, tem uma garrafinha, você tem que encher e tem que tomar. Não adianta só deixar a garrafinha lá. A garrafinha, ela nos ajuda porque a gente fica com a medida bem clara na nossa mente, né? Exato. Eu digo aqui quase que todos os dias, aliás, perdoe-me quando eu esqueço, mas a minha intenção é falar todo dia, sobre a importância de beber água. Eu sempre estou te convidando para beber água, porque depois dos 50 anos a gente começa a ter menos sensação de sede, né, doutor? Exatamente, exatamente. E a gente precisa hidratar o corpo. Exatamente. E a água é boa para tudo, é infecção urinária, é boa para a pele, é boa para a parte cardiovascular, então assim, é boa para as pedras do rim. Então assim, ó, o rim, né, esse protótipo que a gente trouxe, no fundo, o rim é um órgão de filtração, né? Se olhar aqui, ó, não parece um filtrozinho, né? Parece um filtrozinho Melita, exatamente isso. Então, a grande função dele é isso, chega sangue ruim, passa por esse filtro e sai sangue bom, e a urina, no fundo, o que é? É um produto dessa transformação. Então, quanto mais água a gente tiver, mais urina a gente vai eliminar e mais difícil de ter infecção urinária. Perfeito. Mito ou verdade? Segurar o xixi por muito tempo pode causar infecção urinária? Absolutamente verdade. E aí é fácil entender, vamos fazer mimetizar uma metáfora aqui. Quando a gente tem uma água parada no pneu, a gente pode ter dengue? Sim. Urina parada, a gente pode ter infecção. É a mesma coisa. Então, assim, deu vontade? Vai. Eu falo isso para crianças, para as mulheres no dia a dia. Hoje em dia, vocês, né, com esse empoderamento, e é mãe para cá, e trabalha, e tem todas essas funções. Às vezes no trabalho fala assim, eu não posso sair porque eu me sinto constrangida, e o que vão pensar de mim? Não, né, é muito importante. Deu a vontade, vai no banheiro. Claro, se você está tendo que ir no banheiro várias vezes, muito cuidado. Às vezes a gente pode ter outros problemas. Incontinência urinária, bexiga hiperativa, que são coisas que também a gente pode até mais comentar mais tarde. Perfeito. E agora, voltando aqui para os sintomas da infecção urinária em idosos. O doutor falou, na jovem, aquela dor baixa, aquela vontade de urinar o tempo todo, né? Exato. E no idoso? No idoso, isso ainda se mantém, então normalmente... Necessariamente ou em alguns casos exato. A pessoa não vai sentir nada? Na maioria das vezes sim, só que a gente tem que lembrar que essa população, o limiar de dor dela aumenta. Então, às vezes ela não está sentindo dor. Segundo, ela pode ter já um certo grau de confusão mental, então ela não vai saber, de alguma forma, relativizar e te mostrar o que está acontecendo. E muitas vezes a gente sabe que o idoso, assim como ele deixa de ter sede, ele também para de ter febre, então também aqui é um dado de gravidade importante. Então assim, são coisas muito importantes a gente ficar muito atento. Esses sintomas sim são importantes, mas confusão mental, esquecimento, mudanças de padrão mental que não eram, mudança de sono, vamos ficar atento, mudanças de humor, que isso pode ser também um quadro de infecção urinária. Infecção urinária, eu já tive, e para mim é assim, é terrível, tem que começar a tratar no primeiro sintoma, a primeira dor que deu ali tem que tratar. No idoso, a pessoa pode ficar com infecção urinária por muito tempo, sem tratar, sem nem perceber? De forma, assim, isso sim. Não, ela pode estar com infecção urinária e nem perceber? Só que é o ponto que você falou, e muito bem. Você tem que tratar logo, porque quando você trata logo, você resolve o problema. Mas eu digo assim, quando a gente é mais jovem, você tem uma infecção urinária, você tem uma dor absurda. Você fala, eu preciso, voando no médico, fazer um exame de urina, ver se eu estou com infecção urinária para tomar um medicamento. Sim. Como o idoso, você disse que às vezes não percebe a dor, não sente a dor, ele pode ficar com essa infecção urinária por quanto tempo?
Já tive idosos que ficaram por muito tempo, semanas às vezes eles ficam, e quando eles chegam pra gente, eles já chegam num quadro que a gente chama de sepse. Ou seja, já chega num sinal em que a infecção ela saiu aqui da bexiga e já foi para os rins. E aí é um quadro muito sério, né? Então, assim, por isso que esses pequenos sinais, né, de mudanças de comportamento e padrão são muito importantes no idoso. Agora, um ponto-chave, que acho que assim, é importante para todos que estão vendo a gente entender isso. Existe o que a gente chama também de bacteriúria assintomática. Isso é um ponto muito importante a gente comentar, que é o seguinte: você faz um exame e aí vem uma bactéria na tua urina, na urocultura. Você tem que tratar? Muitos médicos até hoje ainda tratam, e você não precisa. Hoje todas as sociedades, hoje no mundo brasileira, europeia e americanas, a gente já fez vários estudos que mostram que às vezes a bactéria não está dando uma doença, ela está colonizada. E eu explico um pouquinho melhor isso. Imagina as fezes. Se você pegar as fezes e mandar isso para a cultura, o que vai vir? Vai vir bactéria. Você precisa tratar? Não. Na urina isso pode acontecer exatamente a mesma coisa. E na mulher mais idosa isso acontece muito. Então tem muitas vezes que a idosa chega no consultório com esse exame, mas isso não é uma infecção urinária, é uma bacteriúria assintomática. Ela não deve ser tratada. Ok. Por isso que precisa ter um bom médico. Eu vou voltar já já e aí eu quero a sua pergunta. O que tá pegando aí? Qual é a sua dúvida? Vida Melhor Oficial. A gente volta aqui nesse bate-papo maravilhoso em alguns minutinhos. Mas antigamente, minha mãe é nutricionista, né? Então ela falava assim, ai, mas tem que tomar cuidado com creatina, pode sobrecarregar o rim. Mas tem estudos hoje mais modernos, né? Isso está muito claro já definido na literatura, Cláudia. Quando você tem a função renal saudável, você pode tomar creatina sem problema nenhum. Tá? Agora, quando você tem insuficiência renal, e no Brasil 90% das vezes disso acontece por diabetes e hipertensão descompensadas, que acabam afetando o rim. Aí sim tem que ter muito pormenores para tomar. Mas viu? A maior parte das pessoas pode tomar sem problema nenhum. Na verdade, deve. E deve, né? Concordo. E deve. Vamos lá, gente. Perguntas e respostas. Eu amo esse momento. Fica parecendo consulta, tá, doutor? Eu sei que nada substitui uma consulta presencial ou mesmo através da telemedicina, que muitas vezes salva vidas. Mas a gente aqui ajuda quem tá em casa, que às vezes não consegue um especialista maravilhoso assim. Eu adoro isso. Esse é muito bom. A gente tá à disposição. Ó, aqui fala assim, boa tarde, sou cuidadora e por mais que eu troco a fralda com frequência da minha paciente, vira e mexe, ela apresenta infecção urinária. O que fazer nesse caso? Na verdade, a gente precisa tratar essa incontinência urinária que ela deve ter, né? E a gente tem dois tipos de de incontinência urinária. A incontinência urinária por esforço, normalmente aquela que você caminha, pula, tosse e perde urina. E você tem o que a gente chama de hiperatividade, que é quando a bexiga ela contrai numa hora que a gente não quer. Provavelmente deve ser esse caso, né? Que aumenta a incidência muito em pacientes mais idosos, depois de 60, 70 anos. Mas dá para tratar uma paciente dessas que já está usando fralda, que tem cuidadora? Olha, eu tive... Normalmente a gente começa com fisioterapia, né? E às vezes você tem que operar. Eu operei semana passada, uma paciente de 90 anos, está super bem. É mesmo? Então assim, mudou muito. Sabe quanto demora hoje uma cirurgia dessa? 20 minutos. É laparoscopia? A gente faz 2 pequenos furinhos, chama-se sling, que você vai lá e reposiciona a bexiga. Ah, esse eu fiz. Tem uns 18 anos que eu fiz essa cirurgia. Evoluiu bastante. E foi terrível. Mudou. Foi terrível, porque ficou alta demais minha bexiga, tive que ficar com uma sonda. Mudou. Por 15 dias, que sofrimento. Hoje, você faz em 20 minutos, 5 horas depois o paciente está indo para casa. Ah, é? Medicina muda muito. Eu fiquei tão traumatizada que eu estou fazendo atualmente um tratamento com laser para evitar lá na frente que eu tenho que fazer uma nova cirurgia. Isso existe sim, mas assim, hoje, principalmente no ramo da urologia, os últimos 10 anos, houve uma mudança absurda, desde técnicas endoscópicas, robóticas. Então, para incontinência urinária, muita coisa tem. Inclusive, hoje tem botox. A gente pode injetar botox na bexiga nos casos de hiperatividade da bexiga. E de pessoas idosas. Muito bom. Mas aí ela está perguntando o que fazer nesse caso. Então, o que tem que fazer nesse caso? Tem que primeiro entender qual é o motivo da incontinência urinária, para tratar essa incontinência urinária,
Porque a gente sabe isso, de novo, importante para você que está assistindo a gente. Quem tem perda, quem fica vazando o xixi toda hora, aquilo fica acumulando ali, fica um mofo. E isso, de certa forma, aumenta o risco de infecção urinária. Então, assim, a gente precisa tratar a causa da infecção urinária para ela parar de ter isso. Então, esse é o ponto. Tem que investigar. Não tem outra solução. Não. Muito bem. Próxima pergunta na tela. Vamos lá. Meu nome é Jaqueline. Minha filha de 16 anos tem escapes de urina. Quando sorri ou faz força. Fez exame de urina, deu normal. O que pode ser? Então, aí é o que a gente comentou. Então, assim, essa é classicamente aquela tipo de incontinência urinária que a gente chama de incontinência urinária de esforço. A gente precisa entender um pouquinho mais, assim, precisa examinar, precisa avaliar e alguns exames subsidiários. Mas muito provavelmente ela vai se beneficiar de fisioterapia e às vezes algum tipo de procedimento cirúrgico. 16 anos, muito novinha, Pode acontecer, né? pode acontecer. Pode acontecer. Quando a gente tem pessoas mais novas, às vezes você tem malformações do trato urinário. Então, por exemplo, a gente tem a bexiga, o rim, o ureter, que é o canal que leva a urina produzida do rim até a bexiga, e depois a gente tem a uretra, a saída do xixi. Às vezes você tem anomalias dessa região. Então, às vezes a pessoa tem infecções urinárias e tem perdas urinárias por conta de distúrbios anatômicos dessa região. Então, é muito importante a gente fazer exames subsidiários para entender um pouquinho melhor. Investigar, Jaque. Obrigada pela pergunta. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Da Celina Lopes. Sabonete íntimo ajuda na prevenção da infecção urinária? Não. Assim, a gente comentou bastante disso, né? A higiene adequada mínima, assim, nada de ficar muito sabonete perfumado, aqueles lencinhos, isso só vai aumentar a chance de infecção urinária, então não use isso aí não. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada Celina. Maíra Prado. Doutor, minha mãe de uns dias para cá está sentindo muita dor ao urinar e uma sensação de queimação. Isso pode ter relação com a infecção urinária? Maiara, é exatamente a infecção urinária. Você deu assim, ó, eu vou te dar um dado interessante que a Sociedade Brasileira de Urologia fala. Se você tem ardência e vai no banheiro várias vezes, 95% de chance de você ter com infecção urinária. Então você nem precisa fazer exame de urina. Em teoria você já pode estar autorizado, a gente como médico, já tratar com antibiótico. Então, Maíra, ir rápido, logo. Viu? Rápido, porque a situação é séria. E a dor que ela sente não é pequena não, é muito ruim, exatamente. Muito desagradável. Próxima pergunta na tela. Márcia Pastore, uma pessoa com cálculo renal pode ter infecção urinária de repetição? Márcia, ótima pergunta. Quando a gente tem infecção urinária de repetição, um dos primeiros pensamentos que a gente tem que ter, principalmente paciente mais novo, é cálculo renal. Então, é muito importante fazer um exame de imagem, ou ultrassom ou tomografia. E, eventualmente, se for um cálculo grande, ou um cálculo que está impactando no rim, ele precisa ser tratado sim. Perfeito. Olha, doutor Alexandre Salum, ele tá no Instagram. Lá tem mais informações. Gente, mas eu acho que o bate-papo hoje foi tão importante, mas tão importante, eu espero que você tenha aproveitado. Se você, por acaso, está nos assistindo através do YouTube, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas, porque a gente consegue salvar vidas, né? Principalmente de idosos que chegam ao ponto de desenvolver uma pielonefrite, desenvolver uma sepse e perder a vida por conta da falta de informação em relação à infecção urinária. Não brinca com isso não, tá bom? Então, compartilha aí a informação. E o Instagram do doutor é dr.alexandresalum, com 2 L's, bull. dr.alexandresalum, bull. Exatamente. 2 L's 2 vezes, tá certo? 2 vezes. Muitíssimo obrigada, foi uma Prazer alegria sempre. te receber. Prazer. E volte logo, tá bom?